Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, vamos para a nossa última aula do ano, graças, né? Estamos aí à beira das férias e hoje nós vamos encerrar a unidade 3, onde eu vou falar sobre os fenômenos acústicos e vamos entrar nos assuntos da unidade 4, né? Vamos trabalhar aí os principais assuntos da unidade 4, onde vamos falar sobre os infrassons e os ultrassons, beleza? Bom, pessoal, então peguem o livro de vocês para acompanhar essa aula derradeira aí. Nessa imagem de capa eu coloquei essa baleia cachalote maravilhosa porque é um tipo de bicho que utiliza de ecolocalização, que é uma espécie de forma de se locomover pelo ambiente marinho utilizando frequências de ondas sonoras, dentre elas os infrassons, mas que também são capazes de captar outros tipos de frequência de ondas sonoras, que são os ultrassons, beleza? Então é só um exemplo aqui, vamos em frente para a gente poder entender. Então, para a gente encerrar a unidade 3, vamos falar sobre os fenômenos acústicos, né? Dentre os principais fenômenos que ocorrem com as ondas sonoras, destacamos a reflexão, a refração, a difração e a interferência. Parece que a gente está falando, né, dos assuntos daquela aula que nós falamos sobre luz. Pois bem, tem a ver. Se a gente pensar que, por exemplo, a luz ela vai se propagar pela forma de ondas eletromagnéticas e o som se propaga sob a forma de ondas mecânicas, então essas ondas, de modo geral, elas vão passar aí por esses mesmos fenômenos, tá? Então vamos ver cada um deles aqui, ó. A reflexão ocorre quando ondas sonoras incidem em uma superfície e mudam o seu sentido de propagação sem a alteração da sua velocidade. Então, como nós sabemos, né, o que é a reflexão, por exemplo, da luz? Quando nós estamos olhando num espelho, nós vemos lá a nossa imagem, né? Ou seja, a luz ela está sendo refletida lá. A luz ela vai para um ponto e ela volta num outro sentido de propagação. Com o som acontece a mesma coisa. Algo semelhante ocorre com o eco. O eco é aquilo que nós percebemos, por exemplo, em um ambiente bem grande, vazio, né? Geralmente com paredes muito altas e tal, onde a gente fala alguma coisa e aí tem um intervalinho de tempo ali que a gente consegue ouvir de volta aquilo que a gente estava falando, né? E é uma forma de reflexão do som também, só que dessa vez com um intervalo de tempo, beleza? Então tem uma alteraçãozinha aí na velocidade. Então, o eco também resulta de uma reflexão de ondas, mas nesse caso percebemos esse fenômeno após um intervalo de tempo curto, em torno de 0,1 segundos. Então é uma fração muito rápida, tá? Então olha só, aonde que acontece reflexão de ondas sonoras? Por exemplo, quando a gente vai num show, né? A gente vai num teatro e etc e tal. Esse ambiente, ele tem lá as suas paredes, né? E aí as ondas sonoras, elas vão bater, entre aspas, nessas paredes, elas serão refletidas e aí a gente vai receber essas ondas sonoras vindas de várias regiões desse ambiente aí onde está acontecendo esse show ou essa peça teatral e assim por diante, beleza? E também no caso do eco, né? Quando a gente está diante de uma parede bastante alta, né? Ou de um lugar bastante grande e tal, cerca de no mínimo 17 metros de distância da fonte sonora para onde essas ondas sonoras elas serão refletidas, e aí nessa fração de segundo aí a gente vai ter esse fenômeno do eco, beleza? Algo bastante semelhante acontece com morcegos, por exemplo, com golfinhos e tal, e com as baleias também, como eu já tinha comentado, que é a ecolocalização. E da mesma forma acontece com submarinos e com navios militares e tal, que utilizam esses mesmos recursos de enviar ondas sonoras, e aí essas ondas sonoras que voltam para eles, elas podem ser percebidas, e dessa forma, tanto o morcego, quanto o golfinho, quanto esses navios militares e submarinos vão conseguir se deslocar e perceber aquilo que tem à sua frente, aquilo que tem ao redor, certo? Então, por exemplo, o morcego, ele tem o sentido da visão? Ele tem, mas ele tem o sentido da visão muito menos desenvolvido do que, por exemplo, da sua audição. Então, ele emite alguns tipos de sons num tipo de frequência que nós não conseguimos captar, né? E aí ele vai emitindo esses sons e à medida em que essas ondas sonoras, elas refletem no ambiente e voltam para os seus ouvidos, ele percebe que ele pode desviar
né, de um tronco de árvore, ele vai desviar de uma parede e etc e tal. E também eles utilizam, por exemplo, para caça, né? Então, como vocês estão vendo aí, tem uma mariposa tal, e eles vão perceber, dependendo do tipo de reflexão de onda que vai acontecer ali, né? Aonde está essa possível presa dele, beleza? Bom, seguindo aqui. A refração, um outro fenômeno, se dá pela mudança de meio de propagação. A onda sonora ela tem direção, velocidade e comprimento alterados. Então, gente, no caso da reflexão, a gente viu que a onda sonora ela vai, bate, entre aspas, e volta. Beleza. No caso da refração, ela vai até uma determinada superfície, só que ela não volta, ela segue, ela atravessa essa possível barreira, digamos assim. Então, por exemplo, quando nós estamos num estúdio, né, e aí tem uma banda lá ensaiando, e nós estamos fora desse estúdio, né, estamos numa sala externa, e a gente consegue ouvir o som que está sendo reproduzido lá dentro, né, em que essa banda ela está tocando, a gente está ouvindo justamente por meio do fenômeno da refração. Ou então, por exemplo, nós estamos na rua conversando com um colega e passa um carro totalmente fechado, com os vidros fechados e tal, mas ele tá com a música bastante alta. E a gente consegue ouvir a música que está tocando lá dentro do carro. Isso se dá por meio da refração das ondas sonoras. Beleza? Lá no caso da difração, é um fenômeno em que uma onda sonora contorna objetos e obstáculos e permanece se propagando pelo ambiente. Então, por exemplo, se eu estou separado do meu amigo por um muro, e aí eu vou chamar esse meu amigo, ô fulano, tal, ou seja, as ondas sonoras emitidas pela minha voz, ela vai contornar essa barreira, que no caso seria o muro, e ele vai conseguir ouvir lá do outro lado, tá? Então isso nós chamamos de difração. Um exemplo bem comum é quando nós estamos em casa, né, e tal, a nossa mãe dá aquele gritão de lá de baixo ou de lá de algum ambiente distante, né, lá da cozinha, tal, caso a casa de vocês seja térrea, né? E aí a gente consegue ouvir no nosso quarto, né, seja no segundo andar e tal, ou então mesmo que nós estejamos com várias paredes aí ao redor fechadinhos no nosso quarto, né? E aí vocês lá dentro do quarto de vocês assistindo essa aula de ciência, pensando, meu Deus, eu quero férias. Pois bem, esse é o fenômeno da difração, ou seja, as ondas sonoras elas vão contornar barreiras, objetos e etc. e se mantém propagando pelo ambiente, beleza? E tem a interferência, que ocorre quando há o encontro de ondas sonoras, de modo em que elas possam ser somadas e ampliar a intensidade do som, no caso de uma onda construtiva, tá? Ou seja, existe uma soma das ondas sonoras ali, e aí esse som ele fica ampliado, fica mais alto, digamos assim, né? Ou se anularem de forma que não possamos ouvir determinado som. Aí já é uma interferência destrutiva. Interferência é algo que acontece, por exemplo, quando nós estamos ouvindo rádio no carro, né? E aí por algum instante ali tem alguma interferência que a gente percebe, toca uma outra música, rola algum outro tipo de som diferente daquilo que a gente estava ouvindo, tá? Beleza. Um exemplo é quando nós estamos em um ambiente bastante cheio de pessoas, muitas pessoas estão falando ali ao mesmo tempo e a gente não consegue nem identificar o que está acontecendo. A gente só sabe que tem um barulho ali, ou seja, as ondas sonoras emitidas por essas várias pessoas estão interferindo umas nas outras e a gente não consegue decifrar direito. Então, no caso aí seria uma onda destrutiva. Ainda tem aquelas ondas que elas vão se anular por completo, né? Então, existe uma onda com uma determinada frequência, comprimento, e uma outra onda também, elas se encontram e elas vão se anular por completo, interrompendo a emissão do som, né? E agora, no caso de uma interferência construtiva, por exemplo, num show, né? Vocês podem ver aí, tem várias caixas amplificadoras aí. Cada uma dessas caixas está emitindo ondas sonoras em uma determinada amplitude, frequência e tal, e elas vão se somar. Dessa forma, o som ele fica, né, consideravelmente alto para que um estádio, por exemplo, possa escutar. Beleza? Bom, agora
sobre os assuntos da unidade 4, vamos falar sobre os infrassons e os ultrassons. Eu não vou citar energia aqui, porque vocês já estudaram energia no 8º ano, já estudaram as diferentes matrizes energéticas e elétricas no 7º ano, tá? Então eu não vou entrar nesse assunto, mas nós vimos que as ondas, elas estão transportando energia, certo? Mas não transportam matéria. Beleza. Infrassons e ultrassons também são ondas, né? Só que em frequências diferentes, beleza? Dentre as quais, por exemplo, a gente não consegue ouvir, a gente não consegue captar. Então, olha só. A faixa auditiva de frequência de ondas sonoras é entre 20 Hz e 20.000 Hz. Beleza. As frequências abaixo de 20 Hz são denominadas infrassons, tá? Então são bem baixinhas. E as frequências acima de 20 Hz ou 20 kHz, por quê? Esse casinho ele vai multiplicar por 1000. Então, quando nós falamos de 20.000 Hz, nós podemos citar 20 kHz, tá? Porque está multiplicando por 1000. E aí, essas faixas acima de 20.000 Hz ou de 20 kHz são denominadas ultrassons, beleza? Nenhuma delas a gente consegue ouvir, nem os infrassons e nem os ultrassons, tá? Esses tipos de frequências podem ser caracterizadas por vibrações existentes em nossos corpos, como batimentos cardíacos, emitidos por animais como morcegos e golfinhos, como eu havia citado lá no caso da ecolocalização e dos biosonares, e também de fenômenos geológicos como atividades vulcânicas e terremotos, né? Então, sabe, os abalos sísmicos, as ondas sísmicas também produzem aí algumas frequências de ondas, tá? E os equipamentos tecnológicos são capazes de detectar tais frequências de ondas. Então, dá uma olhada nessa imagem aqui, vocês podem ver que, como eu tinha mostrado lá o espectro das ondas eletromagnéticas, agora eu vou mostrar aqui um espectro das frequências sonoras, das ondas sonoras, tá? Então aqui nós temos essa faixa, né, entre 20 Hz e 20 kHz, ou então 20.000 Hz, né, que são sons que a gente consegue escutar, né, são sons audíveis para o ser humano. Abaixo de 20 Hz, como nós falamos, são os infrassons, e são sons inaudíveis para os seres humanos, que são produzidos, por exemplo, pelas baleias. Beleza? As baleias conseguem captar também esse tipo de som. Elas não apenas emitem, como elas conseguem captar. E acima dos 20.000 Hz ou 20 kHz, nós temos os ultrassons, né? Que é um tipo de frequência de onda bem diferente, né? Percebam aqui, ó, as diferenças no comprimento de onda, né? Nos intervalos entre as cristas, essa parte de cima, e os vales, essa parte de baixo aqui. Então percebam que entre os infrassons, os sons e os ultrassons, a gente percebe que a onda ela tem um comportamento diferente, ela tem menos ou mais intervalos, beleza? No caso dos ultrassons, também são sons inaudíveis, como por exemplo, os sons que são produzidos e também são captados, né, pelos morcegos, beleza? E dentre os equipamentos tecnológicos, né, nós temos, por exemplo, os sismógrafos, que são equipamentos utilizados na captação de ondas sísmicas. Então, são esses equipamentos aqui que são utilizados pelos geólogos e tal, ou pelos sismólogos, né, as pessoas que estudam sismos, as ondas sísmicas, que são utilizados para captar, então, essas frequências de ondas que são emitidas pelo nosso planeta, pela movimentação de placas tectônicas, né, que aí vão gerar, então, por exemplo, uma atividade vulcânica, vão gerar um tremor de terra ou até mesmo um terremoto, tá? E esse terremoto, lembrando que pode acontecer tanto na crosta continental, né, no continente, quanto na crosta oceânica, no solo oceânico, e aí vai gerar um tsunami. Beleza. Esses sismógrafos, então, eles estão aí constantemente trabalhando, né? É uma espécie de uma agulha que ela vai desenhando aí essas frequências de ondas. E aí, de acordo com a frequência de onda que vai acontecer, no caso dos abalos sísmicos, né, dos sismos que vão gerar esses fenômenos geológicos, são infrassons. Então, são nessas frequências aí abaixo de 20 Hz. E esses equipamentos, então, são utilizados e por meio das aferições que esse equipamento faz, é possível, então, a gente prevenir com uma certa antecedência esses tipos de fenômenos e aí, por exemplo, avisar pessoas que moram em áreas de risco, avisar pessoas que evacuem de determinadas áreas para que elas não sejam afetadas ou no mínimo tão afetadas por esses fenômenos naturais, tá?
Aí, no caso de um equipamento que vai captar os ultrassons, nós temos, por exemplo, o ultrassom, né? Que é bastante conhecido como um exame de imagem que as mulheres grávidas realizam, né? Para poder visualizar ali o baby, né? O feto que está em desenvolvimento lá nesse período de gestação. É bem interessante. Aí, nesse caso, essas ondas, essas frequências de ondas, elas são captadas por esse equipamento e aí o computador ele vai produzir ali uma imagem de acordo com a reflexão dessas ondas que estão sendo emitidas ali pelo feto, né, e que são captadas por esse tipo de equipamento. É bem interessante isso daí, tá, gente? Assim como tem, né, as outras faixas de ondas, né, mas que aí são eletromagnéticas, como, por exemplo, o raio-x, que eu já tinha comentado, o exame de ressonância eletromagnética, tal, e assim por diante, tá? Muitos animais possuem a capacidade de emitir e detectar infrassons e ultrassons como estratégias evolutivas de localização, caça ou fuga de predadores. Um caso bastante curioso, pessoal, aconteceu lá em 2004, teve um tsunami que assolou a ilha de Sumatra, né? Eu até tinha comentado naquela aula com o professor Bruno sobre os desastres naturais, né? Que foi um tsunami que afetou aí praticamente 100 mil pessoas, né, que vieram a óbito e tal. E um caso muito curioso é que os elefantes, eles captaram esses infrassons aí emitidos por essas ondas sísmicas e eles se dirigiram para áreas montanhosas. E muitas pessoas perceberam essa movimentação um pouco diferente dos elefantes e acabaram seguindo eles, né? Porque perceberam que podia ser alguma alteração ali que viria a acontecer na geologia daquele ambiente, né? E aí o que aconteceu? Algum tempo depois, um baita de um tsunami que foi gerado por um terremoto que ocorreu em solo oceânico. Olha só que caso curiosíssimo, né? E aqui eu trago, né, essa espécie de gráfico que mostra que muitos animais, além de morcegos, além dos próprios elefantes, das baleias e dos golfinhos, conseguem captar várias faixas de frequências, né, de ondas sonoras. Então, por exemplo, um cão, ele consegue ouvir infrassons, né, ali na faixa de 15 Hz, como vocês estão vendo aqui, e ele consegue ouvir absurdamente mais do que nós, cerca de 30 mil Hz a mais. Então, eles vão escutar aí numa faixa de 50 mil Hz ou 50 kHz. Então, o ouvido deles, o sentido da audição é extremamente desenvolvido. Dos gatos é um pouco mais, né? Eles conseguem ouvir aí na faixa dos ultrassons aqui em cerca de 65 mil Hz, mas eles conseguem ouvir um pouco menos de infrassons. Morcegos escutam na mesma frequência de onda que nós escutamos, né? Que é entre 20 e 20 mil Hz, mas eles conseguem ouvir muito mais até do que nós, né? Nessa faixa aqui de até 120 mil Hz ou 120 kHz, beleza? Assim como os golfinhos e algumas espécies de peixes que possuem a maior capacidade possível de detectar essas frequências de ultrassons, né? Que vão aí até cerca de 150 e alguns peixes já foram catalogados capazes de detectar frequências de até 180 mil Hz. Isso é bem interessante. Por que esses bichos têm essas capacidades, né? São algumas características evolutivas que, como eu já comentei aqui, são utilizadas tanto para caça quanto para fuga dos predadores. Então, olha que interessante, né? Eu havia mostrado aquela imagem de mariposas que são presas, né, de morcegos. Pois bem, as mariposas, elas são capazes de detectar os ultrassons emitidos pelos morcegos, né, na sua ecolocalização, e elas têm duas estratégias de defesa. Uma delas é pararem de voar e simplesmente caírem no chão para que não sejam perseguidas pelos morcegos, e a outra é emitir uns sons que são tipo uns cliques, né? E aí esse tipo de som que nós não conseguimos ouvir, mas os morcegos sim, vão afetar essa ecolocalização, fazendo com que eles fiquem um pouco perdidos aí e não consigam encontrá-las. Olha que interessante isso daí. Beleza? Bom, galera, então é isso. Peço que vocês façam a leitura do material de vocês aqui da unidade 4, tá?
trabalhei da página 356 até a página 359, beleza? Então façam a leitura, anotem aí para ficar registradinho. Vocês estão indo para o ensino médio, então é bom que vocês vão aí bem preparados, beleza? E boas férias, curtam bastante, aproveitem, descansem, que esse foi um ano bastante cansativo, né? Saibam que eu amo muito vocês, vou sentir muita saudade, mas o nosso relacionamento não se encerra por aqui, vocês sabem disso. E é isso, galera. Tudo de bom. Qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição e tem o nosso plantão ainda de quinta-feira, beleza? Então é nóis, tudo de bom.